para todos os públicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu aluno do 7º ano. Eu sou o professor Maximiliano. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre poema, soneto e cai, como eu já havia prometido nas outras aulas, né? Essa é a nossa última aula do bimestre, porque a próxima aula nós teremos aí uma revisão muito, mas muito gostosa dos conteúdos que já foram apresentados, ok? Então, relembrando aqui o nosso planejamento, nessa semana nós estamos vendo soneto, poema cai, e na próxima semana nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos anteriormente trabalhados com vocês, tá bom? Então, antes de mais nada, o que é um poema, né? Vocês devem estar se perguntando aí como é que a gente pode julgar, como podemos conceituar um poema. O poema, ele trata-se de um gênero da esfera literária que se caracteriza predominantemente pela expressão dos sentimentos do eu lírico, uma espécie de narrador do poema. Prevalece o emprego da sonoridade e do ritmo das palavras. Vocês já perceberam aí, vocês já conhecem, né, no 6º ano, com certeza vocês viram alguns poemas, né, no 6º ano e nas outras séries que vocês já estudaram. E se trata de um gênero, como o próprio texto está dizendo, da esfera literária. O que é literatura, professor? A literatura é a arte da palavra, né? A arte de produzir arte através do uso das palavras, né? Então, e o poema ele se caracteriza pela expressão de um sentimentalismo. E esse sentimentalismo é de um sujeito que a gente vai chamar de eu lírico. Uma espécie de narrador do poema. Você lembra que lá na estrutura narrativa nós tínhamos aí o narrador? No poema nós já temos um lírico, ok? Prevalece o emprego dos recursos de sonoridade, de ritmo das palavras, que a gente vai ver daqui a pouquinho. A história do poema. O poema surgiu antes mesmo da escrita, olha lá. Casos como a Ilíada e a Odisseia de Homero, Vedas indianos e etc., foram compostos a fim de ajudar a memorização e a transmissão oral. Então a história aí dos poemas ela é de anterior à escrita, né? Apesar de ser conhecido pela presença das rimas, hoje os críticos dispensam seu uso, tornando a estrutura do poema livre. Nós vimos lá em cordel, né, na nossa aula da semana passada, que geralmente que os cordéis têm rima, até para preservar essa tradição oral, porque antes da escrita, como era que os textos eram passados de geração para geração? Era através da oralidade. Então as pessoas, os pais passavam para os seus filhos através da oralidade. E para memorizar os poemas, os cordéis e qualquer outro tipo de estrutura como essa, era preciso ter rima, justamente para isso, para que fosse fácil de lembrar. Hoje, obviamente, nós temos tantos tipos de poemas que há a dispensa das rimas. A gente percebe que na modernidade existem poemas sem rimas, que é o que a gente vai ver também daqui a pouco. Quem é esse eu lírico, né? Eu já adiantei, né? Nem sempre vai corresponder a essa voz do autor. É uma voz, uma pessoa que fala, né, ali dentro do poema, mas que não necessariamente é a voz desse autor, ok? Aí eu trouxe um exemplo de um grande músico, poeta, o Chico Buarque de Holanda. Ele tem um poema, né, que ele sonorizou, que diz o seguinte: e tantas águas rolaram, quantos homens me amaram, mais e melhor que você. Quando você quiser me rever, já vai me encontrar refeita. Pode crer. Vocês podem perceber aí em vermelho o uso de um adjetivo feminino, né? Aí você se pergunta, meu Deus, mas quem escreveu esse poema? Não foi o Chico? O Chico é um homem. Mas esse sujeito, né, está falando aí no poema não é o Chico Buarque, é um sujeito feminino, e esse sujeito é a voz desse poema, é o que a gente chama de eu lírico, que vocês vão ver todas as vezes que a gente tratar do assunto poema. No poema nós não temos um narrador, nós não temos alguém que conta a história, nós temos um eu lírico. O que é verso, né? Estou falando aqui sobre a estrutura do poema. Corresponde a cada linha do poema. Os versos organizam-se em estrofes.
estrofes ou estância, né? Que são os agrupamentos desses versos, como a gente vai ver agora, né? Vamos fazer a leitura desse poema, tá? Para a gente poder analisá-lo. O Bicho é o nome do poema, de Manuel Bandeira. E ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem, né? Então, aí nós temos aí 3 agrupamentos de versos, deixa eu ver. Vou colocar assim. Nesse primeiro agrupamento, que eu vou destacar agora, ó, é a primeira estrofe, possui 6 versos, portanto aí nós temos uma sextilha, ok? Nós temos uma sextilha. Nesse segundo agrupamento, nós temos 3 versos, né? O bicho não era o cão, primeiro, não era um gato, segundo, não era um rato, terceiro. Temos aí um terceto. E por último, esse último verso é um monóstico, como vocês podem observar. Ok? Porque ele só possui um verso. Então, quando tem somente um verso, nós chamamos essa estrofe, né, esse verso de monóstico. Diferenças entre o poema e a poesia, né? Todo mundo, quando a gente dá aula sobre poema, fica perguntando, professor, qual é a diferença entre poema e poesia? A poesia, ela é a expressão dos sentimentos, seja do ódio, o amor, a tristeza e a solidão. Todos os textos literários podem apresentar trechos com ênfase poética, novelas, romances de cavalaria, cordéis, poemas, texto dramatúrgico, etc. Então, poesia é essa expressão de sentimentos. Você pode encontrar poesia numa obra de arte, como um quadro, uma escultura, um texto como novela, romance, texto dramatúrgico. A poesia onde há a expressão de sentimentos. O poema ele já é a unidade da poesia, expressos através do uso das palavras, geralmente estas estruturadas através de versos e estrofes. Ok? Então, o poema é essa estrutura que eu acabei de apresentar para vocês no poema O Bicho. As formas poéticas, né, que é o que nós vamos estudar, hoje nós vamos estudar algumas delas. Ao longo da história, várias formas poéticas foram criadas. Que formas poéticas é que eu tenho? Você pode pesquisar aí na sua casa. A balada é uma forma poética, o madrigal é outra forma poética, o haikai é outra forma poética, o soneto, outra forma poética, o rondó, outra forma poética, outra estrutura poética, né? Essas formas poéticas elas são estruturadas com uma quantidade de versos ou estrofes específicas. A gente vai estudar hoje apenas 2 deles, que é o haikai, que é o que tem no nosso livro A Prova Brasil, e o soneto. Tá? Isso não tira a sua obrigação de também fazer uma pesquisa sobre essas outras formas poéticas existentes. Ok? Então vamos lá, vamos estudar o haikai. O haikai, o que é que ele é? Ele trata-se de uma forma poética oriental que se popularizou pelo mundo. Ela foi criada no Japão. Caracteriza-se pela extrema concisão e simplicidade. Em 3 versos curtos, veja bem, 3 versos curtos, o poema deve concentrar o máximo possível de informações para representar um momento da natureza ou outros temas. Okay? Então, observa aí de um dos grandes poetas, né, que produz haikai aqui no nosso Brasil, do Leminski. A estrela cadente me caiu ainda quente na palma da mão. Olha como esse poema é curtinho, possui 3 versos bem curtinhos, né? Tem uma unidade, tem uma concisão, tem uma simplicidade incrível. E é poético. Então, e tem poesia, né? Então, nós estamos aí diante de um haikai, ok? E o soneto? De que se trata o soneto? A forma fixa do soneto consiste em uma composição poética de 14 versos. A palavra 14 pode ser escrita dessas 2 formas, por isso que eu destaquei aí. Organizados em 2 quadras e 2 tercetos. É um estilo de poema considerado clássico, né? Quando aí vocês têm a imagem aí de Luís Vaz de Camões, que é um dos grandes poetas da nossa literatura portuguesa, e ele era esse estilo, né, de escrever sonetos era bem característico dele, né?
Inclusive o soneto que nós vamos analisar a seguir é dele. Então, essa forma de escrever poema é uma forma clássica. Clássica por quê, professor? Porque ela está sendo abandonada, inclusive. Certo? É tão clássica que muitos autores, muitos poetas decidiram abandonar essa forma em busca de outras formas poéticas, aí que foram inventadas outras formas poéticas, como madrigal, como a balada, certo? Que são formas poéticas além desse clássico, ok? Então, esse aqui é um soneto, certo? É o soneto de Luís Vaz de Camões, tá? Que fala sobre amor. É um soneto muito conhecido. Eu vou ler somente a nossa primeira estrofe para não me estender. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ok? Nós temos aí no começo 2 quartetos e 2 tercetos, certo? E a gente percebe aqui também um esquema de rimas. Observem aqui, ó, como ver rima com doer, e essas rimas internas. O sente rima com descontente. Lá nos terceiros, vontade, que rima com lealdade, que rima com amizade, ok? E vencedor, que rima com favor, que rima com amor. Então, são 2 quartetos. Vou pegar minha caneta aqui. 2 quartetos aqui e 2 tercetos, ok? Essa é a organização do soneto. Quer saber mais? Quer conhecer um pouco mais? Então, você vai pegar o seu livro A Prova Brasil, certo? Lá no A Prova Brasil tem um material riquíssimo sobre poema e haikai, na página 56 até a 59, questão 1 até a 12. Nós temos também o soneto, na página 60 a 63, as questões 1 até 12. Nós temos um capítulo aí especial de soneto, que é um dos poemas mais conhecidos e mais difundidos, estrutura poética, na verdade, mais conhecida e mais difundida. Por isso que é uma estrutura clássica, tá bom? Então, pegue seu livro, não esqueça de responder essas questões, ok? As nossas atividades de hoje foram retiradas, uma delas foi retirada do livro A Prova Brasil, tá certo? E algumas outras inspiradas no conteúdo do A Prova Brasil. Então, vamos lá, vamos responder? Texto base 1, né? Nós temos aqui um haikai. Nós já temos aqui, ó, 3 versos. Eu sei que essa alegria aqui desceu, mas é um verso só. A gaveta da alegria, primeiro verso. Já está cheia, segundo verso. De ficar vazia. Da autora Alice Ruiz, tá? Vamos fazer uma leitura mais bela, né? Afinal, um poema exige poesia, como nós já vimos. A gaveta da alegria já está cheia de ficar vazia, ok? Então, vamos fazer a interpretação desse texto, tentar trazer isso para o nosso mundo sentimental, já que é um sentimento aí seu lírico, dessa autora, vamos tentar trazer isso para o nosso mundo. Qual o tema desse haikai, né? Vou voltar aqui no haikai. Que tema é esse que nós temos aí? Né? A gaveta da alegria já está cheia de ficar vazia. Né? A gente tem que fazer o poema, também a linguagem da poesia, ela se estrutura a partir de simbolismos, né? Essa ideia de gaveta, né? Você pensar que você tem você é uma pessoa alegre ou não, você tem esses momentos de alegria, só que a autora está falando, ou eu lírico, e na verdade está falando, que essa gaveta, esses momentos de alegria, estão vazios. Né? Não existem, né? Então, esse já está cheio aí está no sentido também de repleta, né? O primeiro sentido, mas também está no sentido de cansada, né? Está cansada de ficar vazia. Então, a alegria dessa pessoa, a gaveta da alegria, onde ela guarda essa alegria, já está cansado de ficar vazio. Qual o tema desse haikai? Através do jogo de palavras, o haikai trata da ausência da alegria. Por isso, o eu lírico cria a imagem de uma gaveta que está cheia, que é a ambiguidade da palavra repleta cansada, de ficar vazia. Ok? Então, esse é o nosso tema, né? A ausência de alegria. A segunda questão. Nesse haikai, a palavra cheia é ambígua, porque significa... Nós já vimos isso, ó, tem a respostinha até aqui na nossa primeira questão. A palavra cheia significa repleta, né, lotada, e também significa cansada, ok? Então, a resposta correta aqui é a letra D, de dólar.
Terceira questão. Com base no texto lido, é correto afirmar que uma das características do haikai é a concisão da forma, a expressão de tristeza, a linguagem rebuscada. Linguagem rebuscada não, ao contrário, é uma linguagem simples. Expressão de tristeza não precisa necessariamente é uma característica. Eu posso até falar de tristeza, mas não é uma característica típica de haikai. Mas a letra A, sim, concisão da forma. O que é concisão? É essa unidade, esse texto que parece um resumo, parece que está resumido, né? É um texto conciso, não fala muita coisa, ela até fala muita coisa, mas através de poucas palavras, ok? A letra A de amor. Vamos ler o texto base 2, também de Alice Ruiz. Por uma só fresta, entra toda a vida que o sol empresta. Ok? Esse texto é muito poético. Se você imaginar aqui, né, é uma fresta, um lugar pequeno, entra toda a vida, dá uma ideia de imensidão, de algo muito grande, muito maior do que a gente pode imaginar, que o sol empresta, né? Que através da fresta entra uma luz, né? A luz do sol. Então, a vida pode ser vista, pode ser contemplada através de apenas um foco de luz, né? Então, o tema desse poema aqui é a ideia de que você precisa de pouco, né? Para toda uma vida, você precisa de pouco. Você precisa do sol, que é um astro muito imenso, mas você precisa só de um pouco daquilo. Quarta questão. Identifique as duas palavras que rimam e classifique-as de acordo com a sua classe gramatical. Vamos ver quais são as palavras que rimam, geralmente no final do poema, né? Ó, fresta, empresta. Então, essas duas palavras aí, elas rimam. Aí ele quer saber como é que você pode classificá-las de acordo com a sua classe gramatical. Então, você vai ver aqui, ó, fresta, empresta. A primeira palavra, fresta, é um substantivo. Ok? Ela indica o nome de um espaço ali pequeno, né, por qual o sol pode penetrar. E empresta é um verbo, nós já estudamos verbo, né? Verbo é aquela palavra que indica ação, estado, fenômeno. Nesse caso aí indica uma ação, né? Essa ação de emprestar. Ok? Que aí, obviamente, está sendo num sentido simbólico, já que o sol não pode emprestar nada, né? Mas aí no sentido de que ele nos contempla, ele nos dá luz, ok? Na quinta questão, que tipo de estrofe estrutura esse poema? Nós temos aí um quarteto, terceto, um dístico. Dístico são 2 versos, um monóstico de um verso. Vamos contar? A característica do haikai é ter 3 versos. Aí eu tenho o verso 1, aqui eu tenho o verso 2 e aqui eu tenho o verso 3. Então, nós temos um terceto aí, ok? Nós temos um terceto. Na nossa última questão, identifique diferenças nas estruturas dos seguintes poemas, ok? Todos esses 2 textos são poemas, vamos ler cada um deles? Soneto da Felicidade, de Vitor Martins. Feliz é aquele que sente a magia da alma que emana o poder criativo, quando detalhes se tornam motivos para nos versos nascer poesia. Feliz é aquele que vive o poema, sentindo na alma o poder de seus versos, como passagens por entre universos, onde a paixão e a alegria são tema. Feliz é aquele que faz perdurar, no verso, a essência das almas gentis, a rima, o dom de saberem amar. Em cada estrofe, o poeta bem diz, sua alegria em poder versejar, em sua essência, o poeta é feliz. Certo? Nós temos aí uma estrutura de poema chamada soneto. Vocês acompanharam? Vocês observaram aqui, ó, os 2 quartetos que eu falei e os 2 tercetos. Analisem agora as rimas para vocês observarem como as rimas elas existem. Ok? Esse segundo texto do Fábio Bahia é sobre boa música, de um poema concreto. Tá? Se você quiser pesquisar o que é poema concreto para ver outros exemplos, são ótimos poemas aí para você colocar aí hoje no seu stories, no Instagram, porque são poemas lindos. Aí são poemas curtinhos e cabem perfeitamente, visualmente também belos. É pela boa música que a poesia embala, que os amores falam e o coração viaja. Olha, curtinho,
ainda tem essa estrutura, parece aquele símbolo da música, né? Que nós já conhecemos, quem gosta de música sabe muito bem, parecendo o símbolo aí da música, né? E o título do texto já diz isso, já faz essa referência, sobre boa música. Esses dois textos, os alunos, eles têm, por igual, que são poemas, são considerados, classificados como poemas. Só que esse texto é estruturado em versos e em estrofes, ok? Esse texto não é estruturado, pelo menos não nesse verso tradicional que nós conhecemos, um em cada linha, e muito menos em estrofes. Esses poemas aqui rima, né? Nós temos a presença de rimas, aqui nós temos não necessariamente a presença de rimas, aqui nós temos, ambos temos musicalidade, sonoridade, né? Nós temos aqui uma estrutura de um soneto, enquanto aqui nós temos uma estrutura concretista, essa palavrinha bem aqui. O que é a estrutura concretista? É uma estrutura que valoriza o visual, o aspecto visual do poema. Certo? E observem que o texto fala sobre música e o poema tenta imitar uma nota musical, ele se organiza em torno de uma nota musical. Isso não é à toa, porque o poema concretista ele valoriza a forma, ele não só valoriza o conteúdo, ok? Então aí nós temos as diferenças, valorização das formas, nós temos aí a ausência de versos, de estrofes, e nós temos uma estrutura revolucionária, perto da estrutura do soneto. Diz que essa aqui é a estrutura clássica. Esse exemplo é um exemplo de um poema moderno, contemporâneo, ok? Então, próxima aula nós temos resumo, nós vamos estender um pouco esse assunto também nós vamos tocar nesse assunto de poema, haikai e soneto. Eu vou ficando por aqui. Nossa próxima aula semana que vem, ok? Muito obrigado, 7º ano, e até a próxima aula. Tchau!